Boa noite. Boa noite. Dilma sanciona a lei que beneficia caminhoneiros para tentar acabar com os protestos nas estradas. Apesar de várias prisões, os manifestantes voltam a interditar estradas em 6 estados. Ministro da Defesa, Jacques Wagner, diz que qualquer fato novo na Lava Jato provoca turbulência e o país precisa de calma. Mini Cracolândias se espalham por São Paulo e agora a prefeitura diz que vai ampliar o programa de braços abertos. Nos Estados Unidos, policiais matam morador de rua negro e desarmado. Aqui em São Paulo, a morte de 4 jovens durante a ação policial causa polêmica. Centrais sindicais protestam no centro da capital contra as mudanças no seguro-desemprego. E a partir de hoje, todos os dias aqui no Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Stella. É um grande prazer estar aqui ao seu lado na TV Gazeta. Começamos então falando sobre o drama do crack. O Jornal da Gazeta já mostrou várias vezes novos endereços de uso e venda de drogas da capital paulista, conhecidos como mini cracolândias. Foram flagrantes de uso de drogas em plena luz do dia em lugares movimentados. Agora a prefeitura diz que pretende ampliar o programa de braços abertos para outras regiões da cidade. Esta moradora, que prefere não mostrar o rosto, diz que a perturbação começa à noite, quando os usuários estão sob efeito da droga. Então sempre gritando, xingando, falando palavrão. Às vezes desmaiam também de tanta droga que tomou. Ela mora em frente à Praça 14 Bis, na Bela Vista. O local abriga muitos moradores de rua e, segundo os vizinhos, vários usuários de crack. Este outro morador, que também pede anonimato, diz que os assaltos são comuns por aqui. A pessoa tem que entregar bolsa, carteira, dinheiro. Na semana passada, o Jornal da Gazeta mostrou regiões de São Paulo que estão sendo chamadas de mini cracolândias. Uma delas está no Baixo Glicério. Flagramos vários usuários fumando crack em plena luz do dia. A aglomeração fica bem ao lado da Radial Leste. Esta dupla, por exemplo, além de usar as pedras, repassa a droga para outras pessoas e contabiliza o dinheiro obtido com o tráfico. Um morador confirmou que o clima de insegurança por ali é constante. Chegam a ponto de se agredirem com um pedaço de pau ou facas. Já teve gente que foi baleada. Outra mini cracolândia está concentrada na região da Avenida Paulista. Usuários fumam crack em plena hora do almoço, como esta mulher, que usa um socador para quebrar as pedras e depois fumar o cachimbo. Às vezes eles vêm para cima mesmo para assaltar, roubar correntinha, roubar relógio. Bem complicado. O psiquiatra Elson Azevedo, da Unifesp, explica que o alto poder viciante do crack contribui para o avanço da droga pela cidade. O crack é um subproduto da cocaína mais barato. Então, por ser mais barato, ele é mais facilmente acessível. Atualmente, 2 programas prestam auxílio aos dependentes em São Paulo. O Recomeço, do governo do estado, e o de Braços Abertos, do governo municipal. A prefeitura pretende expandir o programa de braços abertos, que hoje atende apenas a região da Luz, no centro. A ampliação vai custar 6 milhões de reais e será financiada com recursos do governo federal. Por enquanto, o edital de contratação dessas novas equipes ainda está sendo elaborado, mas a promessa é que a partir de maio, ou seja, em 2 meses, usuários de outras 6 regiões de São Paulo também sejam atendidos. O psiquiatra Elson Azevedo reconhece a importância dos programas, mas defende a reinserção como parte fundamental deste processo. Um dos problemas, por exemplo, é a questão de lidar com dinheiro. Então, às vezes o sujeito está motivado e consegue se empregar, mas quando ele recebe o primeiro salário, por exemplo, isso é um gatilho para fissura, para um desejo intenso de usar. Pois é, e desde quinta-feira da semana passada, o Jornal da Gazeta tenta entrevistar um porta-voz da prefeitura, mas a resposta só veio por meio de nota. No texto, o governo municipal não admite o termo mini cracolândia e afirma que o atendimento nas regiões mostradas pela reportagem é feito por meio das unidades básicas de saúde.
Já a Secretaria da Segurança Pública reafirma também em nota que as polícias civil e militar trabalham de maneira integrada para combater o tráfico de drogas e a criminalidade na cidade. E nos Estados Unidos, policiais de Los Angeles matam um morador de rua na calçada. Não há confirmação de que o homem tivesse armado. No vídeo é possível ver uma mulher sendo detida por 2 policiais. Atrás, no chão, está o morador de rua. Ele aparece sendo dominado por vários agentes. Um deles grita: "Solte a arma". Em seguida, são ouvidos 5 tiros. O chefe de polícia de Los Angeles afirmou que o sem-teto era suspeito de roubo. Resistiu à prisão, alcançou a arma de um dos agentes e foi baleado. O caso reaviva as discussões sobre o uso excessivo da força pela polícia americana. No ano passado, a morte de homens negros por policiais brancos desencadeou uma onda de protestos nos Estados Unidos. Um dos casos aconteceu em Ferguson, no estado do Missouri. Michael Brown, de 18 anos, estava desarmado quando foi morto. Em Nova York, policiais sufocaram e mataram Eric Garner, de 43 anos, suspeito de vender cigarros ilegalmente. Aqui em São Paulo, na Zona Norte, 4 jovens são mortos por policiais. A PM alega que eles reagiram à abordagem. No sábado à noite, no Jaçanã, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 2 PMs começaram uma perseguição a um Palio roubado. De acordo com a polícia, um dos suspeitos teria pulado do carro em movimento e conseguiu fugir. Os outros 2 foram encontrados na rua Alvorada do Oeste, onde o Palio também foi abandonado, e reagiram. Na troca de tiros, os suspeitos foram baleados e morreram. Em outro caso, também na Zona Norte, testemunhas afirmam que 2 jovens foram baleados a queima-roupa por policiais militares e morreram. A PM diz que as mortes ocorreram após os jovens reagirem à abordagem policial a tiros. Ainda, segundo a polícia, os jovens tinham participado de um assalto a uma pizzaria no bairro na mesma noite. As famílias dos rapazes afirmam que eles não são criminosos. A polícia brasileira é uma das que mais matam no mundo. Além de matar demais, os nossos policiais parecem ter uma predileção: matar negros. Segundo a Anistia Internacional, mais de 75% dos mortos em supostos confrontos com a polícia são negros, jovens e pobres. Manifestantes ligados a 6 centrais sindicais, entre elas a CUT e a Força Sindical, fizeram um protesto hoje no centro de São Paulo. Eles são contra as mudanças no seguro-desemprego que passam a vigorar hoje. As centrais pedem a revogação das medidas provisórias baixadas pelo governo federal, que além do seguro-desemprego, alteram as regras do abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Os manifestantes fecharam a rua Martins Fontes, na região central da cidade, e se concentraram bem em frente à Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego. O ato reuniu cerca de 400 pessoas ligadas às centrais sindicais, como CUT, Força Sindical e UGT. Elas querem que o governo revogue 2 medidas provisórias que alteram regras trabalhistas. As medidas foram instituídas pela presidente Dilma Rousseff no dia 30 de dezembro do ano passado e começam a vigorar a partir de hoje. Uma das mudanças está relacionada ao seguro-desemprego. Os sindicalistas não aceitam as novas regras relativas ao benefício. Antes podia solicitar o seguro-desemprego quem tivesse trabalhado 6 meses anteriores à demissão. Agora só tem direito os trabalhadores que ficarem empregados por 18 meses nos últimos 2 anos. Só no seguro-desemprego, mais de 8 milhões de trabalhadores que teriam direito não tem mais. É muita coisa na hora que está aumentando o desemprego. Então é um ponto claro que nós estamos perdendo direito. Outra mudança questionada na manifestação está relacionada à pensão por morte. Antes não havia um tempo mínimo de casamento ou união estável para receber o benefício. Agora é exigida a comprovação de 2 anos. Os sindicalistas pretendem ainda pressionar os parlamentares no Congresso Nacional para que as novas regras não sejam aprovadas. Vai passar pela mão dos deputados e senadores. Então nós estamos lutando em todas as frentes, popular, e também vamos fazer isso em enfrentamento dentro do Congresso Nacional.
Em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, integrantes da Força Sindical invadiram o prédio da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego. Cerca de 80 pessoas participaram da invasão, que durou pouco mais de 1 hora. Além de São Paulo, sindicalistas de Alagoas, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Santa Catarina, Sergipe e Goiás também participaram de atos contra as alterações das regras do seguro-desemprego e de outros benefícios. Olha, as centrais sindicais podem tirar o seu cavalinho da chuva. O homem forte desse governo, talvez o único homem forte desse governo, é Joaquim Levy, que pode ser chamado de mãos de tesoura. Obcecado em cortar o dinheiro, não importa de que setor. Para as centrais, vai restar a sensação de que compraram gato por lebre ao votar em outubro do ano passado, num programa que era mais um programa de televisão que propriamente um programa de governo. Caminhoneiros mantêm bloqueios em rodovias pelo país. Os protestos continuam mesmo após a presidente Dilma Rousseff sancionar a lei que atende reivindicações da categoria. A assinatura da Lei dos Caminhoneiros faz parte do acordo entre o governo federal e caminhoneiros para desbloqueio de rodovias no país. O texto garante, entre outros pontos, isenção de pagamento de pedágio para eixo suspenso de caminhões vazios e perdão das multas por excesso de peso expedidas nos últimos 2 anos. Os protestos dos caminhoneiros interditaram hoje rodovias em pelo menos 6 estados. Depois de um fim de semana em que o Sul concentrou boa parte das interdições, o movimento perdeu força na região após vários manifestantes terem sido presos. Em nota divulgada ontem, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o governo vai ampliar a presença das forças policiais para garantir a desobstrução das rodovias. Em São Paulo, depois da trégua no fim de semana, caminhoneiros do oeste do estado voltaram a fechar uma rodovia em Tupi Paulista e também a rodovia Raposo Tavares, no município de Palmital. Moradores de favelas devem movimentar mais de 68 bilhões de reais neste ano. De acordo com pesquisa feita pelo Instituto Data Favela, com apoio do Data Popular e da Central Única das Favelas, essa população vai gastar 5% mais que o restante dos brasileiros. Em 2013, as pessoas que viviam em favelas gastaram pouco mais de 63 bilhões de reais. O levantamento aponta que em 2013, 69% das pessoas que viviam em favelas tinham máquina de lavar. Agora, o índice é de 75%. Em relação à posse de TV de plasma, LED ou LCD, os aparelhos estavam presentes em 46% das residências. Agora, esse número já chega a 67%. A fatia de moradores com carro subiu de 20% para 24%. Em 2 anos. E os que têm moto passaram de 13% para 14%. A pesquisa também constatou um aumento da renda média dos moradores de favelas, motivado pelo reajuste do salário mínimo e pelo crescimento do emprego formal. Com isso, o acesso ao crédito dessa camada da população também aumentou. Por outro lado, o crescimento do consumo puxou o endividamento. 27% das famílias de comunidades tinham dívidas em 2013. Agora começaram o ano devendo 35%. A inadimplência, no entanto, permaneceu estável em 22%. Essa pesquisa foi feita com 2.000 moradores de 63 favelas de 9 regiões metropolitanas e também no Distrito Federal. Agora vejam que interessante. Em 2014, surgiram ao mesmo tempo 20 novos bilionários no Brasil, segundo a revista Forbes. Se aumentou o número de bilionários e aumentou também o consumo das favelas, que renda teria sido distribuída? Provavelmente a nossa, da classe média, pelo que indicam os números. E o primeiro dia da declaração do imposto de renda foi marcado por problemas. Pela manhã, muitos contribuintes não conseguiram baixar os programas fornecidos pela Receita Federal. Segundo o fisco, a alta procura fez com que houvesse lentidão e problemas no sistema, mas à tarde a situação foi normalizada. Mais de 27 milhões de contribuintes têm até o dia 30 de abril para enviar os documentos. Aqueles que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816 são obrigados a fazer a declaração. E o mau humor continua pairando sobre a nossa economia, como conta a nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, que estreia hoje no Jornal da Gazeta. Seja muito bem-vinda, Denise.
Obrigada, Estela. E o que está ruim pode ficar pior. Em se tratando de economia, o que está ocorrendo? Semana após semana, o mercado tem piorado as projeções. O relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, traz a previsão de inflação de 7,47% este ano, quase 1 ponto acima do teto da meta do governo. Agora, não é só uma questão de meta, não. Tem um efeito sobre o consumo, sobre todos nós, que ainda temos de encarar impostos, juros mais altos, e não dá para esperar nada muito diferente, não. A inflação deve ficar mais ou menos neste patamar até o final do ano. Já começamos o mês com mais um reajuste para lá de pesado na tarifa de energia. Outro reajuste que pode ir de 20% a mais de 30%, dependendo do estado. Tem mais. A inflação é um dos grandes problemas da economia, mas não é o único. O mercado prevê uma retração de 0,58% este ano, a maior retração da economia em 25 anos. Isso na média, porque muita gente já fala em retração de 1,5%. Reflexo do desempenho pior de vários setores, queda do consumo, de investimentos, do emprego. Se não for dado algum oxigênio à economia, com estímulos à competitividade das empresas, aumento de exportações, aceleração de projetos de infraestrutura, a paradeira deste ano pode contaminar 2016. 2015 já está sendo um ano que seria melhor a gente pular. Só que a herança para 2016 também pode ser bem ruim se o governo ficar pensando só no ajuste das contas públicas, que é importante sem dúvida, uma questão de credibilidade da política econômica. Mas só isso não vai colocar a economia em ordem. Aliás, as medidas lançadas para ajustar as finanças públicas são um dos fatores da desaceleração mais forte da economia, com inflação alta. A conta está sendo bem mais pesada do que se previa. E, claro, a maior fatia fica com a gente, com a sociedade, com as empresas. Haja planejamento, não é mesmo? Para conviver com tudo isso. Boa noite. A balança comercial brasileira teve o pior desempenho para meses de fevereiro desde 1980, quando começou a série histórica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No mês passado foi exportado pelo Brasil o volume de 12 bilhões e 90 milhões de dólares. As importações atingiram quase 15 bilhões de dólares. Dessa forma, o saldo negativo mensal em fevereiro passou dos 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Fevereiro foi o mês mais chuvoso no sistema Cantareira em 20 anos. Os dados foram divulgados pela Sabesp. Segundo informações da companhia, choveu pouco mais de 322 milímetros sobre as represas que compõem o sistema. A última vez que houve tanta precipitação foi em fevereiro de 95, quando choveu 388 milímetros. Apesar do alto índice de chuvas, até agora somente a segunda cota do chamado volume morto foi recuperada. Hoje o Cantareira registrou novo aumento e opera com 11,7% de sua capacidade. Todos os outros sistemas que abastecem a região metropolitana de São Paulo também tiveram alta. O nível do Guarapiranga opera com 62,3%, já o Alto Tietê com 18,8%. Só que o mês de março começou com muito sol, viu? Depois de um fim de semana de temperaturas amenas, uma massa de ar seco ganhou força nesta segunda-feira e afastou as chances de chuva. Os detalhes da previsão com Mariana Armentano. A maior parte do país segue a semana com tempo abafado e pancadas de chuva. Mas há duas áreas de ar seco onde o tempo fica firme sem nada de chuva. Elas atuam entre o leste de Santa Catarina, pegando também o leste de São Paulo até o Rio de Janeiro e também no interior da Bahia. No restante do país, deve chover principalmente nas regiões centro-oeste, norte, nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará e entre as cidades de Natal e João Pessoa, onde nuvens carregadas de umidade vindas do oceano provocam bastante chuva amanhã. A máxima não passa dos 26 graus em Brasília, mas chega aos 34 no Rio de Janeiro, 31 em Vitória e 33 graus em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, o dia será de muito sol, calor e pancadas de chuva bem pontuais entre a tarde e a noite. Apenas na faixa leste do estado, que inclui a capital, o litoral e os vales do Paraíba e do Ribeira, não chove e o dia até amanhece friozinho.
Aqui na capital, a mínima será de 19 e a máxima chega aos 30 graus. Em Campos do Jordão, faz friozinho mesmo, mínima de 11 e máxima de 23 graus à tarde. E em Araçatuba, chega a fazer um calorão de 34 graus. E como as chuvas estão associadas ao calor, podem ser fortes em alguns momentos. Aqui na capital, só deve voltar a chover a partir de quinta-feira. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Foi preciso uma crise hídrica sem precedentes para que a população finalmente mudasse o hábito do desperdício e passasse a economizar água. Outras mudanças de hábito estão na agenda de um mundo sustentável para evitar um futuro meio indesejável que está chegando mais rápido do que se imaginava. É preciso mudar o hábito para um consumo consciente, que significa saber comprar, não desperdiçar, não agravar ainda mais o problema do lixo. Será que alguém já se deu conta da importância de largar o cartão de crédito e passar a pagar com dinheiro ao vivo? Mudança de hábito na mobilidade, com menos carros nas ruas para evitar a emissão de gases de efeito estufa e congestionamentos gigantescos que tiram as pessoas do sério. Mudança de hábito na relação com o meio ambiente. O que assusta é que foi preciso esta crise para a economia de água. E é evidente que não podemos esperar uma crise social e econômica para mudar os outros hábitos. É, antes de tudo, uma questão de consciência. Para conversar um pouco mais sobre o assunto, mande um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer em responder. Boa noite. São Paulo tem mais de 300 rios espalhados e escondidos pela cidade. Para proteger essas nascentes, um grupo organiza mutirões que revitalizam as fontes d'água. A Bike Repórter Renata Falzoni acompanhou esse trabalho. De bicicleta até a Praça do Ciclista para mais uma edição do Pedal Verde. A aventura da vez é um mutirão na nascente do rio Iquiririm, no Butantã. É a gente se apropriar do espaço público, né? Então, assim, lá tem brotos de água, né? Só que a gente olhando parece um terreno baldio. Só que aí se a gente começa a plantar algumas árvores, começa a ficar com uma outra cara, né? A gente está aqui na Vila Indiana, em São Paulo, Butantã. Esse muro aqui divide o terreno da cidade universitária. E a gente está num lugar que do outro lado do muro a água brota na superfície. Essa é uma das nascentes do rio que a gente rebatizou de Iquiririm. Iquiririm ele tem um significado tupi-guarani, né, que é água silenciosa. O nome da rua era Iquiririm, a gente rebatizou de Iquiririm. São várias nascentes nessa região toda que formam esse riozinho. Ele só tem esse pedaço visível. Quando ele sai do terreno, ele já entra num bueiro. A partir daí, ele está dentro de galeria, até sair no rio Pirajussara, bem próximo da onde o Pirajussara já está caindo no rio Pinheiros também. Isso tudo que a gente fez aqui são barragens para evitar a enxurrada que vem de cima e assoreia as nascentes. É um lugar assim absolutamente desconhecido e essa história da água, a água na cidade está sempre nos lugares desconhecidos, sempre. Então isso é uma coisa que faz com que você descubra uma cidade escondida. E a questão da água assim hoje está muito claro, né? Quer dizer, é emocionante. Você está perto de água hoje é uma emoção. Mudar o mundo é isso aí, a gente tem que fazer coisas pequenas todos os dias. Aos pouquinhos, com a mão de todos, a gente chega no objetivo final. Agora a gente já deu uma limpadinha no sedimento, aí você consegue ver a quantidade que corre do subsolo e sai e aflora bem ali no barranquinho. 3 litros por minuto, 60 minutos, 180 litros por hora. Se pensar nisso, né, é muita água. Esse é o objetivo do nosso trabalho, que as pessoas ocupem o espaço público e façam suas ações próprias como cidadãos em cima do espaço público. Não ficar esperando nem cobrando simplesmente do poder público, mas sim também nós mesmos fazemos parte disso.
Jacques Wagner, ministro da Defesa, afirma que pedido de investigação de políticos na Operação Lava Jato causará turbulência em um momento que, segundo ele, o país precisa de calma e tranquilidade. Wagner também disse que a nova CPI da Petrobras não trará fatos novos além dos já investigados pelo Ministério Público e a Justiça Federal. Nesta semana, o Procurador-Geral da República, nos próximos dias, aliás, Rodrigo Janot, vai apresentar ao STF pedidos de abertura de investigação e eventuais denúncias contra políticos suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção na estatal. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A lista oficial dos citados na Lava Jato vem aí. A crise mudará de configuração e patamar. Se reuniram na sexta Fernando Henrique, Aécio Gereissati, Cássio Cunha Lima e Aloysio Nunes. Vazou da reunião que o PSDB entende não ser o impeachment a saída para a crise. São várias as leituras e informações para essa avaliação vazada. Primeiro, há que saber quem pode ser atingido ou não na troca de chumbo que vem aí. A crise produz radicalizações por si só e também por indução dos que apostam no quanto pior, melhor. Entendem os tucanos, fatos à parte, é preciso manter o PSDB distante da pecha de golpista. Sim, porque se fala em impeachment mesmo antes de se saber quem será ou não denunciado e investigado. E isso como quem vai até a padaria. O impedimento levaria Michel Temer à presidência. Ele envolvido, Eduardo Cunha seria presidente. Se também ele cai, seria Renan Calheiros, se não estiver na lista. Impedimento de presidente e vice antes do meio do mandato leva à nova eleição. Se o PMDB chega ao poder, o que ganharia o PSDB se escapar à troca de chumbo? À luz do hoje, o partido seria sócio do PMDB e de uma crise, com imensa responsabilidade e escasso poder. Essa é a avaliação de quem no PSDB tem o hábito da reflexão. Claro, óbvio que na política tudo pode mudar em horas. Mas na oposição, quem conhece o poder já se preocupa com radicalização, seus rumos e resultados. Uma coisa são fatos e consequências, investigações, julgamento e condenações com instituições em pleno funcionamento. Outra coisa é apostar na aceleração do confronto, instigar a doença, ódios e frustrações que já estão nas ruas e redes. Em meio à crise, que pode ser saudável e levar a avanços, já há quem pense nos ensinamentos das últimas décadas e do século XX brasileiro. A história define o papel dos seus personagens e não apenas de políticos ou partidos. Ou terão grandeza ou serão os coveiros. Boa noite. Se prepare, porque a conta de luz está mais cara a partir de hoje. Com a entrada em vigor da revisão extraordinária das tarifas aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, na última sexta-feira, as contas subiram em média 23,4%. Para os consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, essa alta é de, em média, 28,7%. Percentual 4,5 vezes maior que o aplicado para quem vive nos estados do Norte e Nordeste. Começou hoje em São Paulo o cadastramento dos estudantes que têm direito ao passe livre no metrô, na CPTM e nos ônibus intermunicipais. Nos ônibus municipais, os alunos já deveriam ter a passagem gratuita desde o início do mês, mas eles ainda têm que enfrentar filas gigantescas nos postos da SP Trans. Na porta da SP Trans, o dia inteiro teve fila. A espera se desdobrava pelo calçadão no centro. Hoje foi o primeiro dia para o envio do cadastro dos alunos que têm direito ao passe livre no metrô, CPTM e ônibus intermunicipais. São as escolas que enviam os dados. Mas desde o início de fevereiro que a tarifa zero já vale nos ônibus da cidade. Mas os estudantes têm encontrado dificuldade para obter o benefício. Eu já fiz o cadastro pela internet, fui até o terminal para liberar o bilhete chegou, só que a cota do passe livre não está sendo liberada e eles mandam vir aqui e aí já faz um mês e não resolvem nada. É a escola que envia as informações da matrícula e o aluno pode fazer tudo pela internet, mas parece que o sistema não vem funcionando bem.
sou ProUni, tenho direito à cota do estudante, mas eu não consigo fazer porque fala que não está liberada. No site tá, mas aí quando eu vou passar na maquininha automática não carrega. 1h30, 2 horas, estou aqui esperando o dia inteiro. Caso parecido com o de Isis, que é financiada pelo FIES. Ela diz que a faculdade já informou a SP Trans e que até já recebeu o bilhete, mas não consegue carregar. Cada um fala uma coisa, a gente liga no 156, ninguém dá informação, eles não sabem de nada, manda a gente até o posto, o terminal. Chega no terminal, eles também não sabem dar informação, manda a gente vir para cá. Tá na fila há quanto tempo? 1h30. Eliene diz que depois de 3h30 na fila, recebeu uma senha para passar em outro guichê. É vergonhoso a gente ter que passar por uma humilhação como a gente está passando, vindo aqui, correndo atrás dos nossos direitos e não tem um retorno do governo. Quer dizer, ninguém sabe te dar uma informação, ninguém sabe te dizer quando você vai conseguir o passe livre, ninguém sabe te dar informação nenhuma. João, que é bolsista do ProUni, diz que não consegue obter o benefício, mesmo já tendo levado pessoalmente até a SP Trans a declaração da faculdade. Saiu meu bilhete único, cobraram a taxa. No site da SP Trans parece que está tudo certo, mas não obtive ainda. Também não posso usar os 50% de desconto, porque senão bloqueia a gratuidade. Então estou pagando condução integral, sendo que eu poderia andar de graça, né? Estou com o mandado de segurança pronto, vou ter que recorrer à justiça, né? Porque infelizmente é o que me resta. No caso da CPTM, metrô e ônibus intermunicipais, a recomendação é para que o estudante aguarde ainda uma semana até o próximo dia 9 para fazer a recarga. É que a partir dessa data que serão liberados os créditos para as viagens de graça. A justificativa é que esse prazo é necessário para adequar o sistema. Em nota, a SP Trans afirma que, em virtude da virada do mês, houve dificuldade para fazer a recarga do bilhete único hoje de manhã, mas diz que o sistema já foi normalizado. Vale lembrar que tem direito às passagens gratuitas no metrô, na CPTM e também na EMTU, os estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública, os alunos de cursos superiores que comprovem renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, também têm direito ao benefício, sejam bolsistas do ProUni, estudantes financiados pelo FIES ou ainda aqueles que são atendidos pelo Bolsa Família e demais programas sociais. Os estudantes de cursos técnicos e profissionalizantes, públicos ou privados, também devem comprovar renda para ter acesso ao benefício. Partidos de oposição já apresentaram mais de 150 requerimentos à CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados. Entre os pedidos estão a convocação do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, do ex-ministro Antônio Palocci, do senador e ex-presidente da República, Fernando Collor, do tesoureiro nacional do PT, João Vacari Neto, e ex-dirigentes da Petrobras, entre eles Renato Duque e Pedro Barusco. A oposição quer ouvir José Eduardo Cardoso sobre a reunião entre ele e advogados da empreiteira Odebrecht no começo de fevereiro. A empresa é uma das investigadas pela Operação Lava Jato. Os requerimentos dependem agora de votação na CPI. Estreia também hoje no Jornal da Gazeta o comentarista Josias de Souza, conhecido jornalista especializado em política, que estará conosco todos os dias, direto de Brasília. Brasília vive uma atmosfera de grande tensão. Até quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve encaminhar ao Supremo Tribunal Federal a lista com os nomes dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato, o caso que apura a corrupção na Petrobras. A lista é grande, mais de 3 dezenas de pessoas, deve ser uma lista pluripartidária, deve ter gente até da oposição. É encrenca muito grande. A gente já viu esse filme, tem um quê de déjà vu aí, e é um filme desalentador, por 2 razões. Primeiro, porque é maior do que escândalos que nós já assistimos no país. E segundo, porque há uma reiteração de escândalos. Quando foi afastado o presidente Fernando Collor de Mello da presidência da República, imaginou-se que o país estivesse maduro para apurar, investigar os seus casos de corrupção e punir os responsáveis. Desde então, a situação só piorou. Os casos de escândalo vão se reiterando em todas as esferas, federal, municipal, estadual. Então é muito desalentador acompanhar o que está se passando no Brasil agora. Há um detalhe que é preciso verificar, é possível que o suspense em relação aos nomes se prolongue por alguns dias mais. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por exemplo, avalia que os nomes não virão à luz nesse primeiro momento. Será preciso que
os pedidos de inquérito se transformem em denúncias e as denúncias sejam recepcionadas pelo Supremo para que depois os nomes sejam divulgados. O fato é que o ministro Teori Zavascki, que é o relator desse caso no Supremo, é quem vai tomar essa decisão sobre a publicidade ou não dos nomes. O Congresso vai se tornar agora um poder hemorrágico, com nomes ou sem nomes, sabendo os nomes agora ou mais tarde, vai ser um poder hemorrágico. Parte do sangue deve respingar no Palácio do Planalto. O governo precisava agora de um Congresso pacificado, em calma, para votar as medidas provisórias do seu ajuste fiscal. Isso, evidentemente, não vai ocorrer, vai dificultar a situação para o governo. O Congresso vai virar uma delegacia de polícia. A nós resta acompanhar o caso e torcer para que o Supremo seja, neste episódio, tão rigoroso ou até mais rigoroso do que foi no julgamento do Mensalão. Hoje as pessoas ficam se perguntando se é bom para o país que sejam descobertos tantos casos de corrupção, se isso é positivo ou negativo. As pessoas se perguntam se a corrupção vai continuar sendo parte do sistema no Brasil. Acho que nós temos que fazer outra pergunta, se a corrupção já não virou o próprio sistema no Brasil. Por isso devemos torcer para que o Supremo seja rigoroso também neste caso. Boa noite. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, voltou atrás e recuou da medida que autorizava a compra de passagens aéreas para cônjuges de deputados. Na tarde de hoje, a Procuradoria da República no Distrito Federal recomendou à Câmara dos Deputados a suspensão desses pagamentos. O não cumprimento poderia acarretar em responsabilização dos integrantes da mesa diretora da Câmara por ato de improbidade administrativa. Apesar de Cunha rever a decisão sobre as passagens, a Câmara vai manter o aumento aprovado na semana passada para todas as despesas com parlamentares, incluindo verba de gabinete, que é usada para pagar funcionários e auxílio moradia. Em Bauru, no interior do estado, 3 jovens continuam internados em estado grave depois de ter participado de uma competição para ver quem consumia mais bebida alcoólica. O caso ocorreu durante uma festa universitária. Um dos estudantes que consumiu 25 doses de vodka foi enterrado neste domingo na cidade de Passos, em Minas Gerais. Humberto Moura Fonseca tinha 23 anos e estava no 4º ano do curso de engenharia na Unesp. Além de Humberto, outros 6 alunos da universidade passaram mal durante a festa. 2 estudantes responsáveis pela organização do evento foram presos sob acusação de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, mas já foram liberados depois de pagarem fiança. A universidade divulgou nota oficial em que destaca que a festa ocorreu fora de suas dependências, já que no campus a bebida alcoólica é proibida, e lamentou a morte do estudante. A cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, vai combater a dengue com mosquitos geneticamente modificados. O chamado Aedes aegypti do bem foi produzido em uma fábrica em Campinas. Na pacata Piracicaba, o assunto foi parar na mesa do bar. Seu Manuel, que já teve dengue, apoia a iniciativa. O senhor acha que o mosquito transgênico vai conseguir dar um jeito nisso? Espero que consiga, né? Bom, né? Se conseguir isso aí. Muito ruim, eu fiquei internado e olha, soro, é ruim demais, viu? Mas muita gente anda desconfiada da novidade. Soltar mosquito para combater mosquito da dengue? Vamos ver se acaba mesmo. Será que acaba? Eu queria que acabasse, né? Porque tá cheio aqui, viu? A cidade, a cerca de 160 quilômetros da capital, será o primeiro município no estado de São Paulo que vai tentar combater a dengue com um inseto geneticamente modificado. São esses aqui, os machos de Aedes aegypti, que daqui a alguns meses serão soltos no meio ambiente com a missão de tentar combater os mosquitos transmissores da doença. Os mosquitos produzidos em uma fábrica em Campinas são machos e não picam o homem. Na natureza, cruzam com fêmeas selvagens e produzem filhotes que morrem em pouco tempo e não chegam na fase adulta quando acontece a transmissão da doença. Em testes realizados na Bahia, a população de mosquitos da dengue caiu 90%. A técnica foi desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e por enquanto a empresa não tem autorização da Anvisa para comercializar os mosquitos. Em Piracicaba, o projeto é um piloto. Toda vez que a gente tenta levar esse projeto para algum país, a portaria local de biossegurança tem que avaliar. Aqui no Brasil é a CTN-Bio, que é o Comitê Técnico Nacional de Biossegurança, que é formado por 27 membros, todos com doutorado.
e ele passou pelas portarias de segurança humana, animal, vegetal e de meio ambiente. Passou por todas as portarias, foi avaliado por todos os técnicos responsáveis e experts no assunto. Foram acompanhados trabalhos de campo também para demonstrar a eficiência. E a gente pode dizer hoje que todo mundo que poderia avaliar, avaliou e deu ok para o nosso produto. A dengue avança no estado de São Paulo. Na capital, a previsão é que o número de casos triplique este ano e chegue a 90 mil. Mas ainda não há previsão para que os mosquitos transgênicos possam ser aplicados em grandes metrópoles. Em Piracicaba, por enquanto, os bichinhos estão sendo apresentados para os moradores do bairro onde serão soltos. Para comprovar que não picam, as pessoas são convidadas a colocar a mão dentro de gaiolas onde estão 5 mil mosquitos. Eu achei que ele ia me picar. Eu fiquei com medo. Tá picando? Não, tá fazendo só cosquinha. Muita gente experimentou, menos, é claro, o seu Manuel. Fugindo de mosquitos. Mosquito não. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em clima de enorme ansiedade, muita curiosidade, é grande a expectativa sobre os nomes dos políticos acusados de envolvimento no escândalo Petrobras, que vão ser divulgados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E o nosso convidado é o advogado Adilson Dallari, professor titular de Direito Administrativo da PUC de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Eu quero saber primeiro em relação ao Ministério Público. Está havendo muita pressão em cima do Procurador-Geral da República, de partidos, de políticos, de emissários do próprio governo. E a indagação é, o Ministério Público está vulnerável? Está nas mãos de Rodrigo Janot a credibilidade do Ministério Público do Brasil? Eu acho que em boa parte sim, não há dúvida. A expectativa é bastante grande e a responsabilidade dele em decorrência disso é enorme. Mas nós temos que lembrar que o Ministério Público é uma instituição, não é o Procurador-Geral. O Procurador-Geral faz parte de uma equipe e de uma instituição que foi extremamente valorizada na última Constituição. Então, o papel do Ministério Público hoje é bastante forte, a independência do Ministério Público é muito grande, a capacidade de investigação é realmente enorme portanto, eu não vejo assim a dependência de nenhuma pessoa. Eu acho que é mais importante que isso. O senhor falou da instituição. Isso me remete à questão institucional. Há a cogitação de que, possivelmente, os nomes do presidente da Câmara e do presidente do Senado possam estar na chamada lista Janot. O senhor acha que, se isso acontecer, nós estamos à beira de uma crise institucional no Congresso? A minha visão é um pouco diferente. Eu vivi os anos pré-64, os anos de 62, 63, e que o país estava sem saída e deu no que deu. Nós não tínhamos instrumentos institucionais e agora temos. Quer dizer, eu não vejo um risco institucional, eu não vejo risco para as instituições, eu vejo risco para as pessoas que se acostumaram com maus costumes e agora vão ter que pagar por isso. E que paguem, né? Na verdade, que se investigue, que se comprove. Eu acho que a diferença é que nós estamos chegando muito perto do México.